Minha querida, que bom que você chegou. Sente-se, por favor. Acomode-se direitinho nessa cadeira. Aceita um cafezinho? Ou prefere um chá? Tenho de camomila, erva cidreira, o que te acalma mais. Enquanto a água esquenta, me conta de onde você está assistindo. Adoro saber até onde minhas histórias chegam. Sabe? É como se eu tivesse te abraçando de longe, levando um pouquinho do meu aconchego. Eu sou Maria das Dores, mas pode me chamar de Maria, como todo mundo aqui em Canto Bonito. Tenho 82 anos bem vividos, ou quase. Você vai entender. E ainda moro na mesma casinha simples que meu pai construiu com tanto amor. As paredes precisam de uma pintura, eu sei, mas cada rachadura dessas tem uma história para contar. E é justamente uma dessas histórias que eu quero compartilhar com você. Não espere grandes emoções, viu? Minha vida nunca foi de grandes agitos. Casei, tive filhos, criei netos. A rotina de uma mulher do interior. Mas, minha querida, por trás dessa fachada de normalidade, existe um poço de segredos e dores que carrego comigo há décadas. Para você entender o que me trouxe até aqui, preciso voltar no tempo. Lá para os meus 12 anos, mais ou menos. Canto Bonito era ainda mais pacata, se é que isso é possível. As casas eram poucas, a maioria de taipa, com telhado de barro vermelho, as ruas de terra batida, onde a gente corria descalço sem se preocupar com nada. Não tinha televisão, nem rádio na maioria das casas. Nossa diversão era brincar de pega-pega no terreiro, escar no riacho, ouvir as histórias que os mais velhos contavam ao redor da fogueira à noite. Minha família era grande. Papai, mamãe e mais 5 filhos. Eu era a caçula, a mais mimada. Morávamos todos juntos numa casa pequena, mas cheia de amor. Meu irmão mais velho, João, era meu herói. Forte, bonito, sempre pronto para me defender de qualquer enrascada. Amélia, a irmã do meio, era o oposto de mim. Reservada, introspectiva, vivia com a cara enfiada nos livros. Eu era feliz, minha querida. Ingênua, talvez. Acreditava na bondade das pessoas, na pureza do mundo. Mas a vida, a vida, ela tem um jeito cruel de nos despertar. Lembro como se fosse hoje. Era uma tarde quente de outubro. Dessas que a gente só consegue respirar na sombra de uma mangueira. O sol castigava a terra seca e o ar parecia parado. Eu estava sentada. João estava trabalhando na roça, como sempre. E Amélia, como de costume, estava trancada no quarto, lendo. De repente, ouvi um barulho vindo do quintal, um som abafado, como se alguém estivesse chorando. Estranhei. Amélia não costumava sair do quarto, muito menos chorar. Larguei a agulha de tricô e fui espiar. O quintal estava vazio. A sombra da mangueira desenhava formas estranhas no chão. O silêncio era quase ensurdecedor. Mas no canto, perto do galinheiro, vi um movimento. Um vulto. Me aproximei cautelosamente, com o coração batendo forte no peito. E então eu vi. Amélia e João estavam abraçados, agarrados um ao outro. Os rostos colados, os corpos tremendo. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a cena era clara como a água do rio. Amélia chorava copiosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto de João.
Ele a apertava contra o corpo, como se quisesse protegê-la do mundo. A camisa dele estava amarrotada, a dela desabotoada. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Sentia um nó na garganta, uma dor aguda no peito. Uma confusão de sentimentos me invadiu: espanto, incredulidade, nojo. João, meu herói, meu irmão, beijando Amélia, minha irmã, escondidos no quintal, como se estivessem cometendo um crime. Eles não me viram. Estavam tão absortos em sua própria dor, em seu próprio segredo, que não perceberam minha presença. Dei um passo para trás, silenciosamente, e voltei correndo para o alpendre. Peguei a agulha de tricô e continuei tricotando, como se nada tivesse acontecido. Mas, a partir daquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. O cheiro do bolo de fubá já não era tão doce, o sol já não brilhava tanto, e a sombra da mangueira se tornou um lugar de medo e de angústia. Abracei aquele segredo, minha querida, e o guardei no fundo do meu coração, para sempre. A agulha deslizava entre os fios vermelhos, mas meus pensamentos estavam longe dali. Cada ponto que eu fazia era como um esforço para manter a fachada de normalidade. O cachecol crescia, lento e constante, mas a cada dia parecia mais pesado, um fardo que eu carregava junto com o segredo. Na mesa da cozinha, mamãe cantarolava enquanto untava a forma do bolo. O cheiro de fubá e goiabada, antes tão reconfortante, agora me embrulhava o estômago. Como ela podia estar tão alheia a tudo? Como podia não perceber a farsa que se instalara em nossa casa? No jantar, João comia em silêncio, os olhos fixos no prato. Amélia mal tocava na comida, o rosto pálido e abatido. Trocavam olhares rápidos, furtivos, que eu captava com a precisão de um caçador. Pequenos gestos que gritavam o que suas bocas se recusavam a dizer. Papai, alheio a tudo, contava histórias do trabalho na roça, sorrindo com a alegria simples de um homem do campo. E eu, presa em meu silêncio, observava cada detalhe, cada nuance, como se estivesse reunindo provas para um julgamento silencioso. Na escola, as brincadeiras e os risos das outras crianças soavam distantes, como se eu estivesse assistindo a um filme sem som. As palavras da professora entravam por um ouvido e saíam pelo outro, sem deixar rastro. Meu mundo se resumia ao peso do segredo, à observação constante, à desconfiança crescente. À noite, no quarto que dividia com Amélia, eu me virava na cama, incapaz de dormir. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pela respiração compassada da minha irmã. Será que ela também estava sofrendo? Será que se arrependia? Ou será que o amor, aquele sentimento que eu sempre imaginei puro e belo, era capaz de justificar qualquer coisa, até mesmo a traição? Os dias se arrastavam, lentos e dolorosos. Eu tentava agir como antes, sorrir, conversar, ajudar nas tarefas da casa. Mas era tudo fingimento, uma máscara que eu usava para esconder a confusão e a dor que me consumiam por dentro. Percebi que comecei a evitar João, meu herói. Já não o procurava para pedir ajuda, nem para contar meus segredos. A imagem dele beijando Amélia pairava sempre em minha mente, manchando a admiração que eu sentia por ele. Amélia, por sua vez, parecia ter se fechado ainda mais em seu mundo particular. Passava horas trancada no quarto, lendo ou escrevendo em seu diário. Evitava meus olhos, como se temesse que eu pudesse ler seus pensamentos. Uma tarde, voltando da escola, vi um homem parado em frente à nossa casa. Alto, forte,
com um olhar penetrante que me causou um arrepio na espinha. Ele conversava animadamente com mamãe, que sorria e gesticulava com as mãos. Quando me aproximei, mamãe me apresentou. Maria, este é o senhor Antônio, amigo do seu pai. Ele veio nos visitar. O senhor Antônio me estendeu a mão sorrindo. É um prazer conhecê-la, Maria. Sua mãe me falou muito sobre você. Apertei sua mão timidamente, sentindo um frio na barriga. Havia algo naquele homem que me incomodava, um mistério que eu não conseguia decifrar. Ele ficou para o jantar. Papai parecia feliz em sua companhia, contando histórias e rindo alto. Mamãe, por sua vez, parecia mais animada do que o normal, seus olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Durante a refeição, o senhor Antônio não parava de me observar. Seus olhos me seguiam por toda parte, me deixando desconfortável e apreensiva. Naquela noite, deitada na cama, não consegui pregar o olho. A imagem do senhor Antônio me perseguia, seus olhos me fitando como se pudessem ver através de mim. No dia seguinte, ele ainda estava lá, e no outro também. O senhor Antônio se tornou uma presença constante em nossa casa, um estranho que parecia ter se infiltrado em nossa família. E então, um dia, flagrei um olhar rápido, quase imperceptível, entre minha mãe e o senhor Antônio. Um olhar carregado de significado, de desejo, de segredo. Naquele instante, o mundo pareceu girar. A dor que eu carregava no peito se intensificou, tornando-se uma angústia sufocante. Eu não entendia. O que estava acontecendo? O que estava se passando em minha família? Naquele momento percebi que o segredo de João e Amélia era apenas a ponta do iceberg. Havia algo mais, algo maior, algo ainda mais sombrio escondido nas entrelinhas da minha vida. E eu, sem saber, estava prestes a desenterrá-lo. A partir daquele instante, o olhar entre minha mãe e o senhor Antônio se tornou uma constante em minha vida. Eu os via trocando sorrisos disfarçados, toques rápidos e discretos, palavras sussurradas ao pé do ouvido, pequenos gestos que juntos formavam um retrato claro e doloroso da traição. Eu me sentia sufocada, como se estivesse presa em uma teia de mentiras e segredos. Não conseguia entender como minha mãe, a mulher que eu sempre admirei, a pessoa que me ensinou a ser honesta e justa, podia estar fazendo isso com meu pai. Papai, coitado, continuava alheio a tudo. Trabalhava duro na roça, voltava para casa cansado e feliz, pronto para jantar com a família. Contava piadas, falava sobre os planos para a colheita, sorria com a inocência de um homem que confiava em sua esposa e em seus amigos. Eu observava, com o coração apertado, e sentia uma raiva crescente. Raiva da minha mãe por trair a confiança dele. Raiva do senhor Antônio por se aproveitar da sua bondade. E raiva de mim mesma por não saber o que fazer, por me sentir impotente diante de toda aquela situação. Uma noite, depois do jantar, quando todos já estavam dormindo, levantei da cama e fui até a cozinha. Peguei um copo de leite e me sentei à mesa, olhando para o céu estrelado através da janela. A lua cheia iluminava o terreiro, transformando as sombras das árvores em figuras fantasmagóricas. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo latido distante de um cachorro. Eu me sentia sozinha, perdida em meio a tanta confusão. Precisava fazer alguma coisa. Precisava acabar com aquela farsa. Mas o quê?
Como? Naquele momento, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Uma ideia ousada, arriscada, mas que me parecia a única forma de fazer justiça. Eu não contaria a ninguém sobre o que estava acontecendo. Não falaria com meu pai, para não magoá-lo. Não falaria com meus irmãos, para não envolvê-los em meus planos. Guardaria tudo para mim, como sempre fiz. Mas dessa vez, não seria para proteger ninguém. Seria para me proteger, para me vingar. Comecei a observar minha mãe e o Sr. Antônio com mais atenção. Anotava seus horários, seus encontros secretos, seus gestos de carinho. Prestava atenção em cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Queria conhecê-los a fundo, saber seus pontos fracos, seus segredos mais obscuros. Queria entender o que os unia, o que os movia. E aos poucos fui descobrindo coisas que me chocaram ainda mais. Descobri que o Sr. Antônio não era apenas um amigo do meu pai. Ele era um homem rico, influente, com terras e negócios em outras cidades. Descobri que minha mãe sonhava em sair de Campo Bonito, em ter uma vida de luxo e conforto. Percebi que ela não amava meu pai. Ela o via como um homem simples, trabalhador, mas sem ambição. Ela queria mais da vida. Queria o que ele não podia lhe dar. E o Sr. Antônio parecia ser a chave para realizar seus sonhos. Ele a cortejava com presentes caros, promessas de viagens e uma vida de rainha. Ele a fazia sentir importante, desejada, amada. Eu sentia nojo. Nojo da minha mãe por ser tão ambiciosa e traiçoeira. Nojo do Sr. Antônio por se aproveitar da sua fraqueza. Mas, por mais que eu sentisse raiva, sabia que não podia deixar que meus sentimentos me dominassem. Precisava ser fria, calculista, para colocar meu plano em prática. Comecei a agir como se nada estivesse acontecendo. Sorria para minha mãe, conversava com o Sr. Antônio, ajudava nas tarefas da casa. Ninguém desconfiava de nada, mas por dentro eu estava tramando. Estava preparando o terreno para a minha vingança. Passei a frequentar a casa da Dona Sinhá, a benzedeira do povoado. Uma senhora sábia, que conhecia todos os segredos de Campo Bonito. Contava casos antigos, mexia com ervas, fazia previsões. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas sabia que Dona Sinhá tinha a confiança de todos. E eu precisava da sua ajuda. Comecei a pedir conselhos sobre a vida, sobre o amor, sobre a felicidade. Ela me ouvia com atenção, me dava respostas enigmáticas, me ensinava a usar as ervas para curar doenças e afastar o mal-olhado. Um dia, perguntei a ela sobre a traição, sobre o que fazer quando alguém que amamos nos engana, nos fere. Dona Sinhá me olhou nos olhos e disse: "A vingança não é a solução, minha menina. Mas, às vezes, é a única forma de fazer justiça." Suas palavras me deram força. Senti que estava no caminho certo. Comecei a juntar dinheiro, economizando cada centavo que ganhava, ajudando minha mãe na costura. Precisava ter uma reserva para colocar meu plano em prática. Também comecei a escrever um diário, onde anotava todos os meus pensamentos, meus sentimentos, meus planos. Precisava desabafar, colocar para fora toda a angústia que me corroía por dentro. Ninguém podia saber do meu segredo. Se descobrissem, tudo estaria perdido. Às vezes, sentia que estava sendo observada, que alguém sabia o que eu estava tramando.
Mas, quando olhava ao redor, via apenas rostos sorridentes, olhares curiosos, gestos amigáveis. Talvez fosse apenas paranoia. Talvez estivesse me deixando levar pela imaginação. Mas não podia correr o risco. Precisava ser mais cuidadosa, mais discreta. Um dia, Amélia me chamou para conversar. Ela estava mais magra, mais pálida do que o normal. Seus olhos estavam tristes, abatidos. Maria, ela disse, com uma voz embargada, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Será que ela sabia do meu plano? Será que tinha descoberto o que eu estava tramando? O que foi, Amélia? Perguntei, tentando manter a calma. Ela respirou fundo e começou a falar. Contou sobre seu amor por João, sobre o sofrimento que sentia por não poder ficar com ele, sobre o peso da culpa que carregava em seu coração. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper. Sentia pena dela, mas também sentia raiva. Como ela podia estar sofrendo tanto se era ela quem estava errada? Quando ela terminou de falar, eu disse: eu sei de tudo, Amélia. Ela me olhou surpresa, assustada. Como você sabe? Perguntou, com a voz trêmula. Eu vi vocês dois, respondi friamente. Ela começou a chorar, desesperadamente. Por favor, Maria, não conta para ninguém. Eu te imploro. Não se preocupe, eu disse, com um sorriso irônico. Seu segredo está seguro comigo. Amélia me abraçou, agradecida. Eu a abracei de volta, mas por dentro sentia apenas desprezo. Ela não sabia que eu tinha outros planos. Planos muito maiores, muito mais ambiciosos. Planos que mudariam a vida de todos em Canto Bonito. Eu estava pronta. A hora estava chegando. E nada, nem ninguém, poderia me impedir. A lua cheia brilhava no céu, iluminando meu rosto com uma luz pálida e misteriosa. Peguei meu diário e abri na página em branco. Comecei a escrever, com a caneta tremendo em minha mão. A vingança está prestes a começar. A vingança está prestes a começar. As palavras, rabiscadas na caligrafia trêmula, pareciam teimar na página. Fechei o diário com cuidado, escondendo-o sob o colchão. A sensação de que alguém me observava persistia, mas ignorei-a. Precisava focar no meu plano, seguir em frente, sem hesitar. No dia seguinte, levantei cedo e preparei o café da manhã para a família. Mamãe parecia mais radiante do que o normal, o que só aumentava minha repulsa. Servi o café, coloquei o pão na mesa e forcei o sorriso. Bom dia, família! Exclamei, tentando soar animada. Papai respondeu com um sorriso sincero, enquanto mamãe apenas assentiu. Com um brilho estranho nos olhos, João e Amélia mal tocaram na comida, presos em seu próprio mundo de culpa e remorso. Depois do café, ofereci-me para ajudar mamãe na costura. Ela aceitou de bom grado, sem desconfiar de minhas intenções. Enquanto costurávamos, perguntei sobre o Sr. Antônio, fingindo curiosidade. Ele parece ser um homem muito bom, não é, mãe? Indaguei, com a voz mais inocente que consegui. Mamãe sorriu, satisfeita. Sim, Maria. Ele é um grande amigo do seu pai e tem nos ajudado muito. Continuei a fazer perguntas, sondando seus sentimentos, suas intenções. Ela respondia com naturalidade, sem perceber a armadilha que eu estava preparando. Naquela tarde, fui visitar Dona Sinhá. Levei um pedaço do bolo de fubá que mamãe havia feito, como um presente de agradecimento. Ela me recebeu com um sorriso acolhedor, seus olhos sábios penetrando em minha alma. Sente-se, Maria, disse ela, apontando para uma cadeira de balanço. O que te traz aqui hoje?
Contei a ela sobre meus pesadelos, sobre a sensação de estar sendo observada, sobre o medo que me consumia. Ela me ouviu com atenção, sem interromper, e então me ofereceu um chá de ervas calmantes. Você está passando por um momento difícil, minha menina, disse ela, com a voz suave. Mas não se deixe abater. A vida é feita de desafios, e você é forte o suficiente para superá-los. Seus conselhos me deram um pouco de paz, mas não foram suficientes para acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. De volta para casa, flagrei um momento que me deixou furiosa. Mamãe e o Sr. Antônio estavam no quintal, abraçados, trocando beijos apaixonados. Escondi-me atrás da mangueira, observando-os com ódio. Naquele momento, a raiva tomou conta de mim. Queria gritar, esbravejar, acabar com aquela farsa. Mas me contive. Precisava manter a calma, seguir o plano. À noite, enquanto todos dormiam, saí de casa e fui até o galinheiro. Peguei algumas penas de galinha e levei-as até o quarto de mamãe. Espalhei as penas sob a cama dela, murmurando palavras de maldição. Era um pequeno gesto, um ato de vingança infantil, mas me deu uma sensação de alívio. Nos dias seguintes, continuei a observar mamãe e o Sr. Antônio. Anotava cada detalhe, cada encontro secreto, cada gesto de carinho. Percebi que eles estavam planejando fugir juntos, abandonar meu pai e Canto Bonito. A ideia de vê-los partir, de vê-los felizes, enquanto meu pai sofria, me deixava desesperada. Precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Um dia, João me chamou para conversar. Ele parecia preocupado, aflito. Maria, disse ele com a voz grave, eu tenho notado que você está estranha. O que está acontecendo? Tentei disfarçar, fingir que estava tudo bem, mas ele não se convenceu. Não minta para mim, Maria, insistiu ele. Eu te conheço, sei que algo está te incomodando. Hesitei por um momento, tentada a contar tudo a ele, mas me contive. Não podia confiar em ninguém. Não é nada, João, respondi, com um sorriso forçado. Estou apenas um pouco cansada. Ele me olhou desconfiado, mas não insistiu. Abracei-o, sentindo uma pontada de culpa. Naquela noite, deitada na cama, chorei em silêncio. Sentia falta da minha família, da alegria de antigamente. Sentia falta do meu irmão, do meu herói. Mas sabia que não podia voltar atrás. Já tinha ido longe demais. Precisava seguir em frente, até o fim. No dia seguinte, fui até a casa do Sr. Antônio. Bati na porta com o coração na garganta. Ele abriu a porta, surpreso. Maria? Perguntou ele, com um sorriso falso. O que você está fazendo aqui? Entrei na casa sem ser convidada. Olhei ao redor, observando cada detalhe. Queria encontrar algo que pudesse usar contra ele. Algo que pudesse expor sua verdadeira face. Eu preciso falar com você, disse, com a voz firme. Ele me conduziu até a sala de estar e me ofereceu um copo de água. Recusei. Eu sei de tudo, continuei, encarando-o nos olhos. Sei do seu caso com a minha mãe. Sei dos seus planos de fugir juntos. O sorriso dele desapareceu. Seus olhos se estreitaram, revelando sua verdadeira natureza. Você não sabe do que está falando, respondeu, com uma voz ameaçadora. Sei sim, retruquei, com um sorriso irônico, e vou contar tudo pro meu pai. Ele se aproximou de mim, com a intenção de me intimidar. Mas não me intimidei. Se você fizer isso, disse ele, com a voz baixa, você vai se arrepender. Não tenho medo de você, respondi, com uma voz desafiadora.
Virei as costas e saí da casa, deixando-o para trás, furioso e impotente. Sabia que tinha provocado a fera. Sabia que ele não ia deixar barato. Mas não me importava. Estava disposta a tudo para proteger minha família, para vingar a traição. A vingança estava apenas começando. Voltei para casa, sentindo um frio na barriga, mas também uma força que eu não sabia que tinha. Sabia que o senhor Antônio não ia deixar barato, mas eu também não. A partir daquele dia, ia ser olho por olho, dente por dente. A primeira coisa que fiz foi mudar meu comportamento. Parei de ser boazinha, de fazer tudo o que mandavam. Comecei a responder, a questionar, a mostrar que não era boba. Minha mãe estranhou, claro, mas achou que era coisa da idade. Adolescente, sabe como é. No dia seguinte, fui à missa. Todo mundo ia à missa em Canto Bonito. Era o lugar de ver e ser visto, de fofocar e saber das novidades. Sentei num banco perto da porta, bem à vista de todos. Quando o padre começou a falar, levantei e saí. Claro que todo mundo me viu. E claro que todo mundo comentou. Que menina mal educada. Não tem respeito com Deus. O que será que está acontecendo com essa menina? Era exatamente isso que eu queria. No domingo seguinte, fiz a mesma coisa. Levantei e saí no meio da missa. A fofoca correu solta. E, claro, chegou aos ouvidos do senhor Antônio. Ele era um dos homens mais importantes da igreja, sempre na primeira fila, sempre ajudando nas obras. Uma menina como eu desafiando a igreja era como se estivesse desafiando ele. Depois da missa, fui até a venda do seu Joaquim. Comprei um pão e fiquei ali conversando com as mulheres que estavam fazendo compras. Comecei a falar da vida, das dificuldades, dos maridos que trabalhavam duro. E como quem não quer nada, soltei um comentário. É tão bom ter um homem honesto em casa, né? Que trabalha e sustenta a família. Tem gente que só pensa em luxo e riqueza, mas esquece dos valores. As mulheres me olharam, entenderam a indireta. Sabiam que o senhor Antônio andava dando presentes caros para minha mãe. E sabiam que meu pai trabalhava como um burro para sustentar a casa. A semente da dúvida estava plantada. Na segunda-feira, fui à escola. A professora pediu para fazermos uma redação sobre o que admirávamos em nossos pais. Escrevi um texto lindo sobre meu pai, sobre seu trabalho na roça, sobre seu amor pela família. Quando terminei de ler, a professora se emocionou. As outras meninas também. Todas sabiam que o senhor Antônio não tinha nada a ver com aquilo. Ele era rico, tinha terras e gado, mas não era pai de ninguém ali. A comparação foi inevitável. À tarde, fui ajudar Dona Zilda na horta. Ela era uma senhora que morava perto da minha casa e precisava de ajuda para cuidar das plantas. Enquanto trabalhávamos, comecei a contar histórias inventadas sobre homens ricos que enganavam as mulheres, que prometiam um mundo e depois sumiam. Dona Zilda ouvia tudo com atenção, seus olhos brilhando de curiosidade. Ela era fofoqueira, como toda boa senhora. Sabia que logo as histórias iam se espalhar por todo o povoado. Na terça-feira, fui ao rio lavar roupa com a Nélia. Ela estava cada dia mais triste, mais abatida. Não falava mais comigo, evitava meus olhos. Sabia que ela estava sofrendo, mas não sentia pena. Ela merecia tudo aquilo. Enquanto lavávamos a roupa, comecei a cantar músicas antigas, canções de amor e traição. Amélia ficou incomodada, pediu para eu parar. Mas continuei cantando, cada vez mais alto, cada vez mais forte.
Queria que ela sentisse na pele a dor que estava causando. À noite, papai chegou do trabalho cansado como sempre. Mamãe já tinha preparado o jantar. Durante a refeição, fiquei o tempo todo elogiando o trabalho dele. A comida, a casa. Queria mostrar para todos o quanto ele era importante. O quanto merecia ser amado e respeitado. O Sr. Antônio não apareceu para jantar naquela noite. Mamãe ficou nervosa, impaciente. Percebi que ele estava sentindo o baque. As fofocas, os olhares, a mudança de comportamento das pessoas, tudo estava começando a afetá-lo. Na quarta-feira, fui até a rádio do povoado. Pedi para o locutor tocar uma música em homenagem ao meu pai. Escolhi uma canção antiga que falava de amor e fidelidade. O locutor, que era amigo da família, aceitou de bom grado, anunciou a música, dedicou ao meu pai e disse que era em presente da filha caçula, que o amava muito. A música tocou alto por todo o povoado. O senhor Antônio ouviu a música, claro, e sentiu o golpe. Era como se todo mundo estivesse dizendo: "Você não é bem-vindo aqui. Aqui só tem lugar para gente honesta e trabalhadora." No final da semana, fui até a igreja e conversei com o padre. Contei que estava preocupada com minha mãe, que ela andava triste e distante. Pedi para ele conversar com ela para dar o conselho, para mostrar o caminho certo. O padre, que era um homem bom e preocupado com a comunidade, prometeu me ajudar. Disse que ia conversar com minha mãe, com o senhor Antônio, com quem fosse preciso, para resolver aquela situação. Sabia que o padre ia fazer a coisa certa. Ele era respeitado por todos e sua palavra tinha muito peso em Canto Bonito. Se ele falasse, as coisas iam mudar de vez. Voltei para casa, sentindo que a vingança estava se concretizando. Cada pequeno passo, cada pequena ação estava minando a reputação do senhor Antônio, expondo sua verdadeira face. Ainda tinha muito chão pela frente, mas estava confiante. Sabia que ia conseguir. Ia proteger minha família. Ia vingar a traição. E o melhor de tudo, sem usar violência, sem sujar minhas mãos, apenas com a força das palavras, com a inteligência e com a ajuda do povo. Papai chegou do trabalho e me deu um abraço apertado, um sorriso no rosto. Agradeceu pela música, pela redação, por todo o carinho. Disse que me amava muito, que eu era a filha mais querida do mundo. Eu sorri de volta, mas por dentro estava tudo confuso. Ele merecia saber a verdade, mas eu não podia contar. Não agora, não antes de tudo terminar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha feito, em tudo o que ainda precisava fazer. A vingança era um prato que se comia frio e eu estava quase terminando de prepará-lo. No dia seguinte, fui até a casa de Dona Sinhá. Precisava da ajuda dela para a última etapa do plano. Contei que minha mãe estava doente, muito fraca, e que precisava de um chá especial para se curar. Pedi que ela preparasse o chá e me ensinasse a fazer também. Dona Sinhá, com sua sabedoria, preparou o chá com ervas que acalmavam, mas também que davam coragem. Me ensinou como fazer e ainda me deu um amuleto para proteger minha mãe. Saí da casa dela com o chá e o amuleto, pronta para o próximo passo. Chegando em casa, esperei o senhor Antônio chegar para o jantar. Ele estava tenso, nervoso, mas tentava disfarçar. Mamãe estava radiante, como se nada estivesse acontecendo. Durante a refeição, servi o chá para minha mãe, dizendo que era um presente de Dona Sinhá
para melhorar sua saúde. Mamãe bebeu o chá, sem desconfiar de nada. O senhor Antônio me olhava com raiva, mas não podia fazer nada. Ele estava preso na minha armadilha. Depois do jantar, como de costume, eles foram passear no terreiro. Esperei um pouco e fui atrás deles. Quando cheguei, os dois estavam abraçados, se beijando. Fingi surpresa, como se tivesse visto algo que não devia. Mamãe se assustou. Tentou disfarçar. O senhor Antônio ficou furioso. Que feio, mãe, traindo o papai desse jeito. E você, senhor Antônio, se aproveitando da minha mãe. Que vergonha! Mamãe tentou me acalmar, mas eu não deixei. Comecei a gritar, a chorar, a chamar a atenção de todos. Os vizinhos saíram de casa, curiosos para saber o que estava acontecendo. Papai ouviu a gritaria e correu para ver o que era. Quando chegou, viu a cena. Mamãe e o senhor Antônio abraçados, e eu chorando e gritando. Ele não entendeu nada. Perguntou o que estava acontecendo. Papai, a mamãe está te traindo com o senhor Antônio. Eles estão juntos, escondidos de você. Eles querem fugir, te abandonar. Papai ficou pálido, sem acreditar no que estava ouvindo. Olhou para a mamãe, esperando uma explicação. Ela tentou negar, mas eu não deixei. É verdade, papai. Eu vi os dois se beijando, se abraçando. Eles estão juntos há muito tempo. Os vizinhos começaram a comentar, a cochichar. A fofoca correu solta. O senhor Antônio tentou se defender. Disse que era tudo mentira, que eu estava inventando coisas. Mentira sua, senhor Antônio. Eu tenho provas. Eu sei de tudo. Sei dos seus presentes caros, das suas promessas de amor. Sei que você não presta. Nesse momento, lembrei de algo que tinha ouvido há muito tempo atrás. Algo que minha mãe me contava quando eu era pequena. Sobre o motivo de sermos tão pobres. Era hora de usar essa informação. E tem mais, papai. Sabe por que a gente nunca teve dinheiro? Sabe por que a gente sempre passou necessidade? Porque o senhor Antônio roubou as terras do seu pai. Ele enganou o vovô, tirou tudo que era dele. Por isso que a gente vive nessa casinha velha. Por isso que a gente rala tanto. Ele é um ladrão, um traidor. O silêncio tomou conta do lugar. Todos olhavam para o senhor Antônio, esperando uma resposta. Ele ficou vermelho, suando frio. Não conseguiu dizer nada. Papai ficou chocado. Não sabia dessa história. Sempre achou que o avô tinha perdido as terras por azar, por falta de conhecimento. Nunca imaginou que tinha sido enganado, roubado. É verdade isso, Antônio? Perguntou o papai, com a voz embargada. O senhor Antônio não respondeu. Apenas baixou a cabeça, derrotado. Papai se afastou, decepcionado. Não conseguia acreditar que tinha sido traído pela esposa e pelo amigo. A humilhação era grande demais. Mamãe tentou se aproximar, pedir perdão, mas papai não quis ouvir. Apenas entrou em casa, fechou a porta e se trancou no quarto. Os vizinhos começaram a ir embora, comentando a tragédia. O senhor Antônio ficou sozinho, no meio do terreiro, com a reputação destruída. Eu também entrei em casa. Deixei mamãe lá fora, chorando e implorando. Não sentia pena. Ela merecia tudo aquilo. No dia seguinte, o senhor Antônio sumiu de Canto Bonito. Ninguém nunca mais o viu. Mamãe ficou sozinha, abandonada por todos. Papai não falava com ela. Os vizinhos a evitavam. Os filhos a desprezavam. Eu não senti remorso. Apenas fiz o que era preciso. Protegi meu pai. Vinguei a traição. Expus a verdade. A partir daquele dia, as coisas mudaram em nossa casa.
Mamãe se tornou uma pessoa amargurada, silenciosa. Papai, um homem triste, desconfiado. João e Amélia, distantes, cada um com seus próprios problemas. Eu continuei vivendo em Canto Bonito, cuidando da casa, ajudando meu pai. Mas nunca mais fui a mesma. A vingança me transformou em uma pessoa fria, calculista. A vida seguiu, com suas alegrias e tristezas. Mas o passado sempre me assombrou, lembrando-me do dia em que decidi me vingar. Anos depois, ainda morando na mesma casinha, olhando pela janela, via o sol se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Anos depois, ainda morando na mesma casinha, olhando pela janela, via o sol se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Papai nunca mais foi o mesmo. Ficou quieto, olhando para o nada. Não brigava com a mamãe, nem falava com ela. Só comia e dormia. A vida dele tinha acabado ali. A mamãe chorava pelos cantos, mas ninguém ligava. As vizinhas diziam que ela merecia, que mulher casada não tinha que olhar para outro homem, que ela tinha estragado a família. João e Amélia foram embora de Canto Bonito. Nunca mais voltaram. Disseram que precisavam de um lugar novo, longe daquela vergonha. O tempo passou. Papai morreu. Mamãe ficou mais velha, doente. Eu cuidava dela, mesmo com raiva. Não podia deixar ela sozinha. Era minha mãe, afinal. As pessoas de Canto Bonito começaram a esquecer o que tinha acontecido. Ou fingiam que tinham esquecido. Diziam que eu era exagerada, que tinha inventado muita coisa. Que o Sr. Antônio era um homem bom, que ajudava a igreja. Alguns homens diziam que era normal homem casado ter outra, que as mulheres que não sabiam cuidar dos seus maridos, que a culpa era da mamãe, não do Sr. Antônio. Ninguém me perguntava nada. Ninguém queria saber da minha versão. Eu era a culpada por ter contado a verdade, por ter causado a confusão, por ter estragado a reputação do Sr. Antônio. Algumas mulheres entendiam o que eu tinha feito. Sabiam que o Sr. Antônio não era flor que se cheirasse, mas tinham medo de falar, medo de serem julgadas, de serem ostracizadas, medo de perder seus maridos. E eu não tinha para onde ir. Canto Bonito era meu lugar, mas era um lugar cheio de fantasmas, de lembranças ruins. Todo dia era a mesma coisa. Acordar, trabalhar, cuidar da mamãe, ouvir as fofocas, aguentar os olhares. O Sr. Antônio nunca foi punido. Continuou rico, poderoso, casou com outra mulher, teve filhos. Ninguém lembrava do que ele tinha feito em Canto Bonito. Eu nunca tive justiça. Nunca tive um pedido de desculpas. Nunca tive a chance de recomeçar. Fiquei presa naquele dia, naquele momento. A vingança não tinha adiantado nada. Só me trouxe mais dor, mais sofrimento. Não mudou o mundo. Não fez as pessoas serem melhores. Aprendi a viver com a dor, a engolir as lágrimas, a fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu estava morta. As coisas seguiram em Canto Bonito. A vida continuou, os homens no poder, as mulheres caladas, as crianças brincando. Nada mudou de verdade. Mamãe morreu. Enterrei ela no cemitério do povoado. Ninguém foi ao enterro, além de mim. Continuei morando na casinha velha. Sozinha, olhando o sol se pôr, pensando em tudo que tinha acontecido. Às vezes, as pessoas me perguntavam se eu me arrependia de ter contado a verdade. Eu nunca respondia. Não sabia o que dizer. Sabia apenas que a verdade não tinha me libertado.
tinha me aprisionado. Sabia apenas que a dor nunca ia passar. Sabia apenas que o mundo não era justo. Sabia apenas que eu era só uma mulher em Canto Bonito. Sem voz, sem poder, sem esperança. A vida continuava, dia após dia, igual. A vida continuava, dia após dia, igual. Na igreja, as crianças cresceram, casaram, tiveram filhos. Os netos do senhor Antônio brincavam no mesmo terreiro onde eu corri quando menina. Ninguém contava a eles a história do avô. Ninguém queria estragar a alegria deles. As festas juninas eram as mesmas. As quermesses também. A vida de Canto Bonito seguia em frente. Sem olhar para trás, eu continuei costurando as roupas dos outros, remendando o que dava. As minhas, não. As minhas estavam gastas, sem cor. Mas quem se importava? Às vezes, Amélia escrevia cartas curtas, sem detalhes. Falava dos filhos, do marido. Nunca de João. Nunca de Canto Bonito. João nunca escreveu. As contas da água, da luz, sempre chegavam. O dinheiro, nem sempre. Vendia galinha, ovo, bolo. O que desse. As paredes da casa continuavam rachadas. Ninguém ofereceu ajuda. Pra quê? Era só uma casinha velha, de uma mulher sozinha. As crianças me chamavam de velha louca. Jogavam pedra no meu telhado. Riam. Eu não dizia nada. Deixava. Na venda do seu Joaquim, as mulheres me evitavam. Falavam baixo quando eu chegava. Saíam quando eu me aproximava. Aprendi a andar sozinha. A comer sozinha. A viver sozinha. Era mais fácil assim. As noites eram longas. O silêncio ensurdecedor. Revivia tudo de novo. Cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Não chorava. As lágrimas tinham secado. Dormia pouco. Sonhava muito. Pesadelos, sempre. Acordava cansada, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Na missa, o padre rezava pelos pecadores, pelos que erram, pelos que se arrependem. Eu não rezava. Na procissão, as pessoas carregavam a cruz, cantavam, acreditavam. Eu não acreditava. No cemitério, visitava o túmulo do meu pai, limpava, colocava flores, falava baixo, contava as novidades. Ele não respondia. Às vezes via o senhor Antônio na cidade grande, de longe, bem vestido, acompanhado, feliz. Desviava o olhar. Não sentia raiva, nem ódio. Só um cansaço profundo, uma tristeza sem fim. Ele nunca me viu, ou fingia não ver. As estações do ano se repetiam. A seca, a chuva, o frio, o calor. A vida seguia. Eu seguia também. Um dia deixei de ir à igreja. Deixei de ir à venda. Deixei de ir ao rio. Fiquei em casa, costurando, em silêncio, olhando pela janela. O sol se pondo. As rachaduras na parede. As lembranças. O nada. O tempo passou. As pessoas se acostumaram com a minha ausência. Ninguém perguntava por mim. Ninguém sentia minha falta. Eu não fazia falta. Um dia parei de costurar. Deixei a agulha cair. Fechei os olhos e esperei. A vida seguia lá fora e esperavam que eu seguisse também.
Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração. A roupa ficou ali, no varal.